Chat, hoje nós vamos reagir a por que os filmes de Dragon Ball são tão ruins. E bora lá, por Viajante Galáctico. Esse vídeo vai gerar bora! Bem legal. Vamos gerar a seleção. Eu não posso opinar porque vocês de filmes dos anos 80 e 90 que não só são os todos filmes mais famosos, como também os mais defeituosos e os que mais geram debate dentro do fandom. Mas você está equivocado, eu tenho 45 anos e eu nunca vi ninguém criticando os filmes do Dragon Ball. Então provavelmente você mora dentro de uma caverna, porque desde que o mundo é mundo, o vagabundo vive zoando esses filmes. Homem, você se lasca. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem bom. Eu nunca assisti. Não, eu assisti alguns. Não sei se todos. Eu acho que eu assisti aquele lá que tinha um inimigo no Nameku sem mim, um Nameku sem mim, aquele lá que um Gohan. Eu acho que alguns eu já assisti. Eu me lembro que lá que o vilão era um Nameku sem mim. Então, sabendo disso, vamos parar com a relação. Eu sou horrível pra anunciar os nomes, então whatever. Não, galera, eu sou o Biel Maximoff, você está no Viajante não Galáctico. O seguinte, o anime ganhar filme, OVA, especial de TV é a coisa mais normal do mundo. E obviamente, quanto mais sucesso esses filmes vão fazendo, mais filmes esses animes vão ganhando. Grana, por exemplo, no início da sua transmissão em 2020, até a última episódio do Naruto em 2023, ganhou um total de 11 filmes em um período de... Eu não assisti nenhum, só o que é canônico. 21 anos. One Piece desde 1999 até hoje. One Piece também nunca assisti nenhum filme. E uma série live action One Piece. O live action é foda. 6 anos. Eu posso falar. Dragon Ball. Bom, se pegarmos do início do clássico em 86 e fecharmos com o final de Dragon Ball GT em 97, Dragon Ball ganhou um total de 17 filmes. Carai, moleque. Nenhum deles é canônico, é? Eu tô falando merda, mas acho que nenhum deles é canônico. 11 anos! Mano, pra que tanto Trunks, Bardock, Dragon Ball GT e o OVA do plano pra erradicar os Saiyajins como filmes. Porque senão, aí seria um total de 21 filmes em... Caralho! Então só por essa informação já dá pra perceber um dos grandes motivos do porquê a maioria desses filmes são tão vagabundos. Como tem uma galerinha que fica nervosa quando eu chamo os especiais do Bardock e do Trunks de filmes, eles não serão mencionados no vídeo de hoje, apenas em algumas ocasiões. Lançamos apenas um único filme por ano, que por si só já é uma quantidade bem elevada de produções. Faz uns 3 anos, né, que eles lançam um filme novo. Foi em 2022, né, o do Broly, né? Tipo, não, foi do Super Hero, né? Gente, 1909. Então eu assisti. Esses canônicos aí eu assisti todos. Tanto sucesso que a Toei achou que seria legal aumentar o número de produções para 2 filmes por ano. E se a gente juntar os especiais que também foram lançados naquela época, houveram... Deixa eu adivinhar, tudo feito com a bunda. anos que tivemos até 4 filmes de Dragon Ball lançados em um período de 12 meses. Porra, menor! E a situação ainda consegue ficar pior se a gente lembrar de um detalhe que é bem importante. A Toei Animation, ela não trabalhava só com Dragon Ball. Ela também tinha outros animes embaixo do seu guarda-chuva. Nos anos 80, por exemplo, ela tinha Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Hokuto no Ken pra poder animar, fazer filme e os caralho. Nos anos 90, ela tinha Dragon Ball e Sailor Moon que também ganhou filmes, fora outros animes que ela também trabalhou naquela época, tipo o Slandance. Então pensa rapidinho aqui com... Esse anime da Toei? Sabia não? A Toei já tinha um anime. Mas eu nunca assisti, né? Só ouvi falar. Lembrando que o anime tinha um só conheço alguém. lançamento de episódios semanais contínuos naquela época. Toda semana tinha episódio novo de Dragon Ball. Tínhamos filmes sendo produzidos em escala industrial praticamente. E ainda tinha os outros animes e filmes de outras obras que a Toei também tinha que fazer. Então assim, você consegue imaginar a loucura que devia ser Os caras trabalhavam 24 horas por dia, literalmente. a produção desses filmes do Dragon Ball? Claramente é muita coisa pra ser entregue em um período Não queria ser o animador da Toei nos anos 80. de tempo muito curto. E obviamente isso afetava a qualidade do material que eles estavam produzindo. Veio uma desgraça, velho. Parece
então mais eu pro universo nunca assisti. alternativo da história de Dragon Ball, com os 3 primeiros filmes aparentemente possuindo conexões e seguindo a sua própria linha do tempo. Eu vou tentar simplificar para ficar mais fácil. Basicamente, a Toei pegava os arcos escritos pelo Akira Toriyama do mangá, como a primeira busca pelas esferas do dragão, a saga Red Ribbon, o torneio do Eu Tenshin. criava um filme com um universo paralelo. A linha de acontecimentos para criar uma história nova. E os 3 primeiros filmes, eles realmente parecem seguir uma linha cronológica própria. É como se de fato fosse uma versão alternativa da história clássica do Dragon Ball. O Beleza. Dragon Ball clássico, lançado em 1996, também Em busca faz do isso. poder. Ele é um filme comemorativo de 10 anos do Nunca Dragon Ball. assisti. A intenção dele é homenagear a história original do Akira Toriyama, apesar dele também dar uma bela remodelada na ordem de acontecimentos. Então esse quarto filme ele é completamente isolado dos 3 filmes anteriores e, na minha opinião, ele é de longe o melhor filme do Dragon Ball clássico. Ele é genuinamente foda, eu amo esse filme e dói na minha alma. Eu nunca assisti. Esse filme é tão obscuro pra maioria do fandom. Assista Nunca ouvi esse filme, falar, pelo na amor de Deus, verdade. ele é muito bom. Até mesmo os primeiros Isso eu filmes assisti do todos os filmes do Dragon Ball, tá ligado? Até os cuidado da Toei box. pra criar um filme com uma história interessante, uma jornada, um desenvolvimento, vilões com objetivos bem específicos. Os 2 primeiros filmes têm até musical, com o Gohan cantando e dançando com os dinossaurinhos. Enfim, os 4 primeiros filmes do Dragon Ball Z são bons? Definitivamente não. Mas a Toei pelo menos tentava construir histórias. Ela só fracassava miseravelmente. É muito ruim, velho. Me lembra que eu falei que um dos problemas dos filmes é que nós tínhamos muito material sendo produzido em um espaço de tempo muito curto. Isso aqui que eu vou falar agora não é confirmado, mas eu acredito que tenha sido desse jeito que aconteceu. Para otimizar o tempo no processo criativo do enredo dos filmes do Dragon Ball Z, a partir de 90, a Toei criou uma fórmula, uma receita de bolo que ela ia enfiar em todos os filmes da franquia com o objetivo de ganhar tempo na elaboração da história. Por exemplo, ao invés dela quebrar a cabeça com combate, quem vai lutar contra quem, os momentos de clímax do filme, a Toei só iria se preocupar com a história de fundo, com a motivação do vilão, o que ele quer e o que ele planeja fazer para atingir o seu objetivo, e com alguma rivalidade que um personagem do time do vilão iria ter com o Guerreiro Z. O resto já tá tudo pronto, pois é só aplicar a receita de bolo que o roteiro tá concluído. Qual é o problema disso tudo? Eles fazem isso É que, estruturalmente falando, os filmes ficam exatamente iguais. É uma experiência muito repetitiva, previsível, não te empolga. E que receita de bolo seria essa? Calma aí porque eu vou mostrar pra vocês agora. Em um mega resumo, os filmes do Dragon Ball Z são isso aqui. Guerreiro Z tá vivendo sua vida numa boa quando do nada aparece um vilão querendo fazer alguma coisa. Guerreiro Z luta com ele, Guerreiro Z se derrotados com facilidade, Kuririn se ferra e aí temos alguma piadinha com a careca dele ou então ele falando por que sempre acontece comigo? Gohan toma uma surra de algum personagem e quando esse personagem tá prestes a matar o Gohan, Piccolo aparece no último minuto pra salvar o coitado. Na porrada não tem lembrança. Forma uma aura do caralho, lança uma baita frase de efeito pra 2 minutos depois ele tá caindo no chão todo quebrado por ter levado uma surra do Goku. Goku aparece, Goku é derrotado pelo vilão e quando ele tá prestes a ser morto, Vegeta aparece numa cena épica pra caramba, aparece o Ed da WWE com esse esquema e o caramba, e aí ele fala exatamente isso. Eu só fui acabar com esse cara, eu sou o único que pode te derrotar. Tudo isso pra 1 minuto depois o Vegeta ser massacrado pelo vilão. Tá todo mundo ferrado. E aí nos 45 do segundo tempo, Goku faz uma dessas 3 opções. Ele mete uma Genkidama no vilão. Número 2, ele rouba poder dos outros pra Ou ele tira poder do ele manda o cara direto pro som. Escolha uma dessas opções e então terá o final de algum filme do Dragon Ball Z. Essa é a receita de bolo. Praticamente todos os filmes têm essa estrutura. Se o filme não tiver praticamente todos esses acontecimentos no seu roteiro, ele tem... salva tocadas, piada com Kuririn, Piccolo vai fazer montanha brava, Piccolo vai salvar o Gohan, Goku vai apanhar muito, cena épica do Vegeta, falando da Pelo coisa, menos uns 3 ou 4 Vegeta beta. pelo cenário, o vilão. A estrutura é tão clichê que no segundo filme até faz uma piada com o fato do Piccolo salvar o Gohan em todo o santo filme. Ao invés de ser o Piccolo que salva, dessa vez é o Kuririn usando a roupa do Piccolo. E logo em seguida ele se ferra porque é muito engraçado o careca se ferrando pela 10ª vez. Isso sempre acontece comigo. Porque assim, ninguém liga pro Kuririn.
bolo que faz seus acabei de dar uma treta agora. Os filmes do Naruto têm a sua própria receita de bolo, One Piece também tinha, Cavaleiros do Zodíaco, só que de Dragon Ball acaba sendo a mais manjada, pois ele é a que mais utilizada a exaustão. Os primeiros filmes do Z já tinham o mesmo esqueleto, porém, você ainda tinha Toei tentando criar escalas minimamente interessantes para conseguir atrair a sua atenção. Pega, por exemplo, o primeiro filme, A Zona da Morte, temos o duelo de dois caras que disputaram o posto de Deus no passado, só que um foi promovido ao cargo, que no caso foi o Kami-sama, enquanto que o outro, que não ganhou a posição, ele não ganhou porque ele tinha objetivos malignos e revoltado por ter conseguido se tornar Deus, ele começou uma guerra contra Deus, onde ele e seu exército acabou sendo derrotados e aprisionados nas profundezas da Terra. E aí o filho desse cara aparece depois de 300 anos com o objetivo de se tornar imortal, libertar o exército do seu pai, matar Kami-sama e transformar a Terra num inferno a céu aberto. Meu Jesus Cristo. Olha o potencial do lore que o filme do Ganekijudo tem, cara. Esse eu não vou assistir. Tarles também. Todo o conceito da árvore sagrada é muito bom. Esse eu assisti. Que se plantada no solo, ela suga todos os nutrientes do planeta. Esse eu assisti. Mas foi esse aí que eu Em assisti. compensação, ela acaba gerando frutas tão poderosas que aumentam colossalmente os poderes de quem comer. Até mesmo a ideia desse beta, desse lixo aqui é boa. Temos um cara que de fato é o lendário Super Saiyajin. Ele é o cara da lenda, só que por inveja do Rei Vegeta, ele acaba sendo sentenciado à morte junto com seu pai. Só que juntos eles sobrevivem, e aí o seu pai jura que um dia ele e seu filho irão se vingar do homem que causou tanto mal a eles no passado. Ou pelo menos no último resquício que sobrou dele. Então a Toei pelo menos se esforçava para criar planos de fundo. Só que na hora de executar essas ideias, era esse tipo de porcaria aí que saía. Vou passar 40 minutos falando que vou trazer o exército de demônios do meu pai de volta pra Terra para dominarmos a porra toda, mas não vou fazer porcaria nenhuma e ainda vou ser humilhantemente derrotado caindo em uma armadilha que eu mesmo criei. Finalmente comi a fruta da árvore sagrada. Agora tenho poder para dominar todo o universo. Mas primeiro, Kakaroto, fique de joelhos imediatamente. Epa! Vou jogar o Vegeta dentro de um cometa. Ué, cadê o Broly? Calma aí, cara, eu só era um bebê. Não importa, eu queria dormir. A Toei executa boas ideias da maneira mais puxa possível e acaba desperdiçando histórias que tinham tudo para render filmes excelentes. Só que é o seguinte, a Toei tentou entregar histórias legais, ela fracassou, mas ainda assim os filmes fizeram muito sucesso. Então o que foi que aconteceu? A partir do filme 5 de Dragon Ball Z, a Toei simplesmente desistiu de tentar criar histórias boas e passou a inventar apenas desculpas esfarrapadas para termos bonecos caindo na porrada por 45 minutos. Se antes ela tentava criar um mistério, uma tensão, construir uma expectativa, desenvolver um personagem, a partir do quinto filme, com algumas exceções, os filmes funcionam da seguinte forma. Nos primeiros 10 minutos o vilão aparece e explica exatamente tudo o que ele quer. Eu vou matar você, eu sou merda. E aí os próximos 45 minutos é de porradaria de seguindo exatamente aquela fórmula repetitiva que eu citei anteriormente. Tem muito filme pra fazer e pouco tempo pra produzir. Então por que perder tempo escrevendo historinha? O importante é fazer lutinha. O roteiro decaiu tanto que do quinto filme até o filme 10, com exceção do filme do BoJack, todos os vilões possuem exatamente a mesma motivação. Eu vou me lembrar, o primeiro filme do Kula, o próprio nome já diz tudo. O segundo filme do Kula, ele quer comer na Mekuzei e se vingar do Goku por ter jogado ele no sol. Filme 7, androides querem se vingar do Goku por causa da Red Ribbon. Filme 8, o pai do Broly quer se vingar do Vegeta e Broly quer bater no Goku por... Cara, que personagem merda, velho. Filme 10, Broly quer se vingar do Goku pelo Goku ter batido nele no último filme. Inclusive eu amo o nome verdadeiro, original que esse filme tem lá no Japão. Segundo perigo, o super guerreiro não consegue dormir. O perigo, o super guerreiro não consegue dormir. Eu vou embora! Engraçado que a outra metade dos vilões dos filmes do Z só querem apenas dominar o mundo e você não fala nada. Calma, meu nobre, calma aí, velho. Os vilões de fato só têm duas motivações. Isso quando nem motivação ele tem. Mas se você parar pra analisar bem, a maioria dos vilões que querem dominar o mundo, a Toei tem um backstory bem mais interessante do que os caras que só querem se
mas potencial de entregar um filme brabo. Um cara que quer ser imortal, que quer usar um exército demoníaco pra matar Deus e transformar a Terra no inferno, ou um cara que quer matar o outro por motivo de porra nenhuma. Entendem aonde que eu quero chegar? Houve um empenho maior por parte da Toei na criação de uma classe de vilões, tá ligado? E no quesito de simplicidade, cara, o problema não é ser simples. O problema é ser mal executado, como eu falo desde sempre. E se tratando de filmes antigos de Dragon Ball, esse é o caso tanto do cara que quer dominar o mundo, quanto do maluco que quer se vingar. Ao longo de 40 anos, Dragon Ball já teve ótimas histórias de vingança. Tudo depende da execução. E o Akira sabia executar essas ideias. Enquanto que a Toei Animation, a forma como ela trabalha esse tema da vingança nos seus filmes, soa meramente como uma desculpa para termos bonecos se batendo. Por exemplo, por que o Kula realmente foi tretar com o Goku na Terra? Ele até fala que foi matar o Goku, não pra vingar o Freeza, mas sim pra limpar o orgulho da sua família. Então você até pensa que ele é um guerreiro mais nobre, que ele leva muito a sério esse lance de reputação e de linhagem familiar. Ele é um vilão que tem um código de honra meio distorcido. Só que o problema é que o roteiro não explora essa camada. Tipo, por que o Kula é tão apegado à sua linhagem familiar ao ponto dele ir pro outro lado do universo vingar um irmão que ele claramente não se importa? Essa é uma pergunta interessantíssima que o roteiro não faz a menor questão de responder. É uma camada que não tá nem aí pra desenvolver. Pelo contrário, a Toei prefere retratar esse personagem como o típico vilão genérico de filme de anime dos anos 90, tornando o Kula um personagem raso que não se destaca em nada a não ser pelo visual, que de fato é bem legal. E a mesma crítica que eu fiz pro Kula também vale pra grande maioria dos vilões desses filmes. Eles nunca se destacam por serem personagens carismáticos, bem construídos, desenvolvidos ou bem trabalhados ao longo da história. Eles se destacam apenas por elementos superficiais. Olha só, esse boneco tem um design maneiro, esse outro aqui tem uns poderes legais, esse aqui arrebentou com os guerreiros Z. No final do dia, você não vai gostar desses filmes do Dragon Ball Z por serem filmes com histórias bem construídas, grandes jornadas, ou por serem muito divertidos. O que vai determinar se você vai gostar ou não é a sua tolerância à progressão da luta que você está assistindo e se você foi com a cara do vilão daquela produção. Os filmes são um literal festival de lutas vazias que não possuem nenhum propósito. Saíram filmes bons nessa época? Sim. A trilogia original do Dragon Ball clássico é divertida, o estudo do Ataque do Dragão, o da história do filme, a construção em torno dele, a lore do Tapu e a interação dele com o Trunks é bem legal. O resto eu não vou falar, né, porque eu já fiz um vídeo falando sobre os melhores filmes de Dragon Ball. Inclusive lá eu falo dos incríveis especiais do Bardock e do Trunks pra quem tiver interesse. Mas no saldo geral, se eu pudesse resumir a maioria dos filmes de Dragon Ball, principalmente os do Dragon Ball Z, eu diria que a grande maioria deles é apenas uma MV de 45 minutos produzidos com a única intenção de pegar o seu dinheiro. Lucro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. É isso. Valeu. Falou. Fui.